aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já vou me desculpando que eu tô rouca, mas é assim mesmo que eu vou gravar, tá bom? Eu tô aqui bem confortávelzinha no tapete da minha casa, recebendo você aqui, super à vontade, então quero que você também fique à vontade. Estamos iniciando mais um vídeo desse quadro que ainda não tem nome, inclusive ainda estamos com as sugestões abertas. Tem um neném dormindo bem aqui na minha frente. Tô aqui em espírito de oração para que ele durma até o final desse vídeo, da gravação desse vídeo, pelo menos. E aí, galera, a gente tá aqui nesse embate do nome, eu penso em alguma coisa, não acho legal. Então, assim, quando o Senhor revelar um nome para esse quadro, vai ser um nome que, assim, só o nome já vai abalar as estruturas. Tu crê? Eu creio. Tive que trocar de lugar porque com certeza seria impossível gravar esse vídeo de frente para a criança dormindo, né? Muita luta, mas quem vence sempre é o povo de Deus. Então vamos lá, galera. Como você já viu aí no tema, é uma pergunta que eu já me fiz e você deve se fazer algumas vezes, ou já fez. Então a gente está aqui para encontrar respostas juntos, amém? Por que Deus permite? Por que Deus permite que eu sofra? Por que Deus permite que alguém me faça mal? Por que Deus permite as coisas ruins acontecerem, né, na nossa vida? Então, vamos parar para pensar aqui em alguns personagens da Bíblia? Jó, por exemplo. Jó era um homem correto, temente a Deus, né? Fazia tudo que era certo perante ao Senhor. Ele trazia ofertas diante a Deus, até pelos seus filhos, né? E o próprio Deus chama a atenção de Satanás por Jó. E um belo dia, Deus chega para Satanás e pergunta: "Da onde você vem, Satanás?" E ele fala: "De andar e passear pela terra." E o próprio Deus fala: "Tem visto meu servo Jó?" Por que o próprio Deus chamou a atenção de Satanás para Jó? Por quê? O que isso acontece? Então, vendo um pouco a história de Jó, eu concluo que às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, que a gente passe por alguns desertos, por alguns vales da vida, para a gente amadurecer, para a gente criar experiências com Ele, né? Para Ele nos levar a um nível mais fundo de intimidade com Ele. E quando Ele permite que nós passemos por esses desertos, por essas tempestades, por esses vales da sombra da morte da vida, Ele nos garante a vitória, Ele nos garante o sustento, Ele nos garante o abrigo, né? E a gente passa por isso e sai mais forte dessas lutas, certo? Agora tem uma coisa chamada livre-arbítrio, certo? Porque ainda tendo como exemplo a história de Jó, por mais que o Senhor permitisse que as coisas ruins acontecessem na vida dele, né? Porque o próprio Deus fala para dar permissão a Satanás de tocar nos seus bens, tocar nos seus filhos, tocar na sua saúde física, né? Mas não deu autoridade para Satanás tocar na vida dele, certo? Então, tudo que foi acontecendo de ruim com Jó, perdeu seus 10 filhos, perdeu suas riquezas, ficou com a sua saúde debilitada, até seus amigos, a sua mulher, sua esposa duvidou da fé dele, né? Mas em todo momento, ele decidiu confiar no Senhor. A todo momento, Jó decidiu crer no Senhor e chega a fazer declarações lindas, né? Como o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a sua mulher chega para ele para falar, abandona o teu Deus e morre, ele repreende a sua mulher. Então, mesmo ele passando por todas essas situações difíceis, ele teve sim momentos que ele questionou o Senhor, porque ele é um ser humano, né? Ele questionou o Senhor,
mas em todo momento ele decidiu confiar e continuar crendo no Senhor, né? Porém, tem situações que a gente passa na nossa vida em que são consequências das escolhas que nós tomamos, certo? Porque, como eu falei, os desertos que o Senhor nos leva para que a gente aprenda, para que a gente cresça, amadureça, gere testemunho para a honra e glória do nome dele, ele vai nos garantir o sustento, ele vai nos garantir a vitória. Agora, quando a gente entra nos desertos por conta própria, aí a gente sofre. E se tem uma coisa que o Senhor respeita, e respeita muito, são as nossas próprias escolhas. Porque embora ele tenha nos criado, embora ele tenha nos feito para a adoração dele, embora nós sejamos totalmente dependentes dele, né? Em todo momento ele respeita as nossas decisões, e foi assim desde o Éden, foi assim desde Adão, não seria diferente comigo e com você, certo? O Senhor nos fez imagem e semelhança dele. Com isso ele nos dá a liberdade de escolher adorar, de escolher permanecer, de escolher de ir por ali ou por aqui, de reter isso ou aquilo, certo? O Senhor sempre vai nos respeitar. Porém, sempre que a gente está prestes a entrar em uma tempestade, um deserto, um vale, uma luta, seja lá como você queira chamar as suas circunstâncias ruins, certo? Quando a gente está prestes a entrar nela, sem a permissão dele, sem a vontade dele, ele nos alerta. E se mesmo assim a gente decide passar por aquilo, a gente vai colher os frutos dessa escolha, certo? Mas aquilo que o Senhor nos dá, ele nos dá mediante aquilo que a gente pode suportar. E às vezes, nós meros seres humanos, né, queremos alcançar coisas, queremos coisas além das nossas capacidades. É assim no nosso dia a dia, né? Imagina nas decisões da vida. Às vezes nós queremos chegar em lugares que ainda não estamos preparados para estar. Às vezes queremos coisas que ainda não estamos preparados para manusear, para receber, certo? E mesmo assim a gente entra. E aí as consequências dessas escolhas, a tempestade que a gente enfrenta nesse lugar que nós nos colocamos, aí é difícil de suportar. E aí eu lembro da história do filho pródigo, que ele decidiu pegar a sua parte da herança, pegar aquilo que já era de direito dele, mas ele decidiu pegar antecipadamente. E foi e gastou a sua herança e passou por muitas coisas ruins porque ainda não estava no tempo dele viver aquilo. Ou melhor, não estava no tempo dele pegar o que era de direito dele e sair da casa do seu pai. A imaturidade, criança chamando. Então, retomando, né? A imaturidade fez com que ele gastasse, fez com que ele menosprezasse o valor daquela herança. Porém, em tempo hábil, ele reconheceu e retornou para a casa do pai. E é a mesma coisa que a gente deve fazer quando a gente entra num deserto, quando a gente entra numa luta que Deus não escolheu para nós, certo? A gente deve retomar ao Senhor, lembrar do amor dele, lembrar da misericórdia dele e com toda a humildade e sinceridade do coração, voltar aos pés do Senhor. E ele em nenhum momento vai nos menosprezar, certo? Fazendo agora um paralelo entre o propósito que Deus tem em todas as coisas e o nosso livre-arbítrio, né? Pensando nas pessoas que sofrem por um mal que outro causou. Ou por que Deus permitiu que um ser humano fizesse mal a outro ser humano, né? E aí, para exemplificar essa situação, a gente vai lembrar da história do próprio Jesus e Judas, né?
Judas foi tomado ali pela ganância, né? Foi oferecido para ele algumas moedas de prata para que ele entregasse Jesus, né? Por que Deus permitiu que isso chegasse no coração de Judas? Por que Deus falou, não, Judas, não faça isso. Jesus vai morrer, vai cumprir o seu propósito, mas você não precisa ser a pessoa. Por que Deus não impediu? Aí é que entra o nosso livre-arbítrio. Deus não interfere nas decisões que nós devemos tomar. E a gente precisa tomar responsabilidade disso. A gente precisa ser pessoas que têm responsabilidade sobre as suas ações. Porque as pessoas jogam tudo para a conta de Deus. Joga tudo para a conta de Deus. Seja feita como a vontade de Deus. Seja como Deus quiser. Porque se o Senhor quiser. Não. Não é bem assim, né? Sim, tudo ocorre conforme a vontade de Deus. Porém, Deus não interfere nas nossas decisões. Eu acredito que se isso tivesse, se essa vontade, né, tivesse nascido no coração de Judas e ele tivesse se arrependido, e Deus ia usar outros meios de Jesus ser encontrado para cumprir aquele propósito de ser crucificado para nos dar a salvação. Amém? Mas ainda assim, Judas quis aquelas moedas. Judas quis executar aquela ação de trair Jesus. Mas, em contrapartida, Jesus em nenhum momento, né, condena Judas ali naquele momento. Muito pelo contrário, quando Judas chega até ele, o que ele fala? Amigo, né? Porque o sentimento de Jesus com ele não mudou. Porque Jesus sabia que no momento que ele fosse crucificado, que o propósito de Deus se cumprisse na terra, aquele amor também se estenderia a Judas. Porém, Judas se suicidou, enfim, você pode pesquisar a história depois. Mas por que Deus não impediu que Judas traísse Jesus? Porque Judas quis aquelas moedas. Judas decidiu ir a fundo naquela atitude. E quando a gente decide algo e a gente não se arrepende, o Senhor não interfere. Seja para bom, seja para ruim. Porque Paulo vai dizer que ele se tornou livre para ser escravo. Ou seja, Paulo se tornou escravo de Jesus, como ele prefere dizer, por liberdade, por escolha própria. E é assim nas nossas escolhas, tanto para bom quanto para ruim. Agora, Deus permitiu que Judas traísse Jesus e o propósito caminhasse, né, como caminhou, né? Mas a gente colhe as consequências das nossas escolhas, certo? A gente pode escolher não fazer o errado, a gente pode escolher fazer a vontade de Deus ou não, mas em tudo que a gente escolhe, a gente planta os frutos, né? As nossas decisões, as nossas atitudes são como sementes lançadas à terra, né? E no seu tempo elas dão o seu fruto. Então teve um propósito, o propósito de Deus se cumpriu, Jesus foi crucificado, ele nos trouxe a salvação através da sua morte de cruz, certo? E Judas teve o fim dele, mas eu acredito que Deus dá a opção. Como tem uma passagem do Novo Testamento, que eu não vou me lembrar onde está, mas em que o Senhor sempre nos dá dois caminhos, né? A bênção e a maldição. E ele nos alerta. Escolha, porém, a bênção, né? Escolha, porém, a vida. Escolha, porém, a minha vontade, que a todo momento é boa, perfeita e agradável. E nós, enquanto seres feitos semelhante à imagem do Senhor, a gente tem o poder de escolher. E Deus não interfere nas nossas escolhas. Amém? Então, concluindo essa parte, o que acontece? Quando acontece esse algo ruim, quando bate o desemprego, quando a gente perde alguém, quando alguém nos faz um mal que nos machuca, que dói na gente, a gente pergunta, cadê Deus? Aonde Deus estava nesse momento? Deus não viu o que aconteceu? Ele não é onipotente, onipresente, onisciente? Ele não sabia que isso ia acontecer? Por que ele permitiu que isso acontecesse comigo?
lembre-se que as falhas que acontecem na nossa vida não é erro do governo de Deus, como já diz, né, o trecho da música. As falhas que acontecem não é culpa de Deus. Lembre-se que existem essas duas possibilidades. Existe a possibilidade de Deus estar te preparando para algo maior, para uma bênção maior, há um propósito no seu sofrimento, e existe a possibilidade do outro que te causou o mal, ele quis. Entende? Eu tô tomando um cuidado para falar, para que você entenda que Deus não interfere na escolha das pessoas, né? Porém, quando a gente escolhe fazer algo que não está dentro da vontade de Deus, a gente arca com as consequências disso, certo? Então não culpe a Deus. Deus em todo momento Ele te vê. Deus em todo momento Ele está te observando. Mas escolha estar fazendo a vontade de Deus. Escolha a vontade dEle para a sua vida. E ouça a voz de Deus se você está passando por esse momento de dificuldade. Mesmo que você não esteja ouvindo a voz de Deus, mas sinta a sua presença. Se coloque num lugar de humildade, e se Ele não quiser falar com você, pelo menos sinta a presença dEle, através do seu espírito, através da palavra, certo? Nunca Deus tem uma história triste para ninguém. Deus não tem uma história triste para ninguém. E Ele nunca vai querer usar do sofrimento, né, para te castigar. Não é isso. Não é isso. Existe um propósito em tudo. O seu sofrimento pode ser um testemunho que vai alcançar muitas vidas, certo? Então, não se prenda, não coloque seu coração preso nessa hipótese de que Deus não te vê, de que Deus quer te castigar. Não é isso. Em tudo Ele tem um propósito, amém? Agora, no que depender de você, escolha a vontade do Senhor, escolha o caminho da bênção. E nem sempre o caminho da bênção é o mais fácil, mas pensa, com Deus, tudo se transforma. Com Deus a gente pode passar pelo que for, mas a gente passa com uma paz no coração, a gente passa com alegria, e no final sempre tem um testemunho para contar, para atrair aqueles que precisam para o reino de Deus, para o reino dele, que é um reino de amor. Eu gravo esse vídeo hoje com muito temor à palavra, com muito temor a Deus. Um temor no sentido de soberania, não de medo, mas de respeito, porque foi um confronto na minha vida. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês já passou por aqui, sabe? Já passou por aqui, por mim, pelo meu coração. Então eu percebo que se eu fiz alguma coisa de bom até hoje, se eu sou uma pessoa boa, se tem alguma coisa boa dentro do meu coração que Deus possa achar, não veio de mim mesmo. Porque vendo a realidade nua e crua, assim, sendo muito sincera, analisando os meus defeitos, as minhas qualidades, tentando me ver dentro de algumas situações que eu já vivi, se eu fiz alguma coisa de bom, foi por causa do meu temor ao Senhor. Porque pensa, se Deus é amor, tudo que a gente faz de bom é fruto do amor, certo? O amor não é algo que a gente sente. Muito pelo contrário do que as pessoas acham, que amor não é aquela coisa que se sente. Amor é a gente olhar, querer fazer o bem, independente de quem seja, é a gente querer tomar boas escolhas, independente. Tudo que você já fez de bom na sua vida é fruto do amor por alguém, do amor por alguma coisa. Ontem mesmo eu dei um exemplo para alguém falando, pensa no amor
da mãe para um filho. Por mais que a mãe fale assim, eu não quero ter um filho, mas Deus dá esse filho, no momento em que ela sabe que está gerando uma vida, no momento que ela sabe que tem um filho ali dentro da sua barriga, ela decide cuidar, ela decide prover, sustentar, que as pessoas têm o costume de falar, não faz mais que obrigação cuidar, sustentar. Não, não é bem assim. Não é uma obrigação. Aquela pessoa decidiu gerar aquela vida, decidiu dar um sustento e dignidade para aquela vida a partir do amor. A partir do momento que ela decidiu amar aquela vida que está crescendo ali dentro dela. Então, se eu tenho feito alguma coisa de bom até hoje, é fruto do amor que Deus tem por mim e do meu reconhecimento por esse amor. E então eu querer me dedicar, viver para este amor. E aí eu quero amar outras vidas. Eu tenho a capacidade até de amar aquele que me fez mal, de perdoar. Pensa, é simples. É simples, é complexo, mas pensa. Tudo que você faz de bom por alguém, ou até mesmo por você, é fruto do amor. O amor é o que origina todas as outras coisas boas, todos os outros sentimentos bons. E então, para fechar essa mensagem, esse vídeo, eu falo para você, aceita o amor de Deus e a partir do amor de Deus, você vai se conhecer, você vai se perdoar, você vai perdoar o outro, você vai se cuidar, você vai cuidar do outro, amar a si mesmo e amar ao próximo. E aí você vai conseguir entender os propósitos de Deus para a sua vida, porque você vai buscar fazer aquilo que está no coração de Deus e vai fazer boas escolhas para a sua vida e para a vida do outro. Não no sentido de você vai comandar a vida do outro, mas tem coisas que nós escolhemos para nossas vidas que refletem direto ou indiretamente na vida de alguém. Espero do fundo do meu coração que você tenha recebido essa mensagem, que você tenha compreendido um pouco mais do amor, do livre-arbítrio, do propósito que Deus tem em todas as coisas, e que você saia desse vídeo um pouco mais feliz, tá bom? E aí você deixa seu like, né, para me ajudar. Você se inscreve no canal, você deixa aqui o seu comentário. Pode ser um emoji, pode ser um comentário do que você achou, pode ser um comentário do que você queira acrescentar, a gente continuar essa conversa. E aí você vai me ajudar muito, muito, muito. E se essa palavra te abençoou, ela pode abençoar outras vidas. Como? Você me ajudando, compartilhando, né? E fazendo todas esses requisitos aqui, você dá a oportunidade dessa mensagem chegar a outra pessoa, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.